Estamos começando agora nossa conversa semanal, né, aqui no Facebook, depois a gente coloca no canal lá no YouTube, né, canal César Capitani, as conversas acerca do cotidiano político, geopolítico, cultural, né, do nosso país e do mundo, tá? Hoje eu trato esta conversa com o título Grande Dia da Democracia, tá? Nós temos um cenário importante para o campo progressista democrático do Brasil e do mundo, né, a respeito das notícias que vêm se acumulando nos últimos dias, nos últimos meses, não é? O bolsonarismo, o reacionarismo, o fascismo à brasileira vem mostrando que está perdendo muita força, né? Felizmente, para o bem do país, né? Muito embora vai deixar muitos estragos, né? O golpe, né? Tem deixado vários estragos, né? Neste horizonte brasileiro, né? Tenebroso, né? Desse obscurantismo, né? Dos últimos tempos, tá? Por que eu digo um grande dia da democracia, né? Então, assim, ó, nós temos várias notícias que nós temos que comemorar, né? Que já vem se acumulando, que vem se juntando nesse processo todo, tá? Começa lá atrás, quando o Salvini, o amigão do Bolsonaro, o Bolsonaro da Itália, né? Acabou perdendo a maioria e não será mais o primeiro-ministro italiano, né? Um acordo entre o PD, o Partido Democrático de centro-esquerda, né? Com o Cinque Stelle, né? Derrubou, né, a maioria constituída pela Liga que levou o Salvini a ser primeiro-ministro. Tá? Depois disso, nós tivemos também a fragilização do governo do Benjamin Netanyahu, né, essa articulação do sionismo, no caso, né, com o governo dos Estados Unidos e com o governo brasileiro. Netanyahu tem processos contra ele que o podem levar, inclusive, à prisão, né, por corrupção. Tá? Um aliado no campo bélico, né, do bolsonarismo, que perde muita força. Tá? Em Portugal, os bolsonaristas que botaram até outdoor do Bolsonaro fizeram mísero 0,3%, né, e viram o campo de esquerda, né, do Partido Socialista, né, fazer quase maioria absoluta, né, e somado ao bloco de esquerda e porventura com o bloco que é a CDU, no caso os verdes e os comunistas, tá? Poderia ser uma construção, digamos assim, com ampla maioria, então, e o bolsonarismo, o reacionarismo em Portugal não elegeu, né? Não teve uma força extremista de direita, que é o Partido Chega, e elegeu um deputado, né? E aí nós temos o Trump podendo sofrer um processo de impeachment, nós temos o Macri, a ideia do neoliberalismo, as pesquisas apontando que a chapa perronista, Alberto Fernandes, Cristina Kirchner, poderá vencer a eleição no primeiro turno, com certa folga, inclusive. Tá? Nós temos o Orbán, que há 10, 12 anos tem sido, Viktor Orbán, um extremista de direita na Hungria, perdendo as eleições, o partido dele perdendo as eleições para uma coalizão de centro-esquerda em Budapeste, né, na capital húngara. Tá? O Lenin Moreno, que traiu, né, o governo do Rafael Correa, né, se elegeu com o apoio do Rafael Correa, tendo que recuar de amplos e vigorosos protestos populares acerca dos paquetaços, né, que eles chamam, né, os pacotes tarifa sobre o combustível que elevou o preço e tal, e que atingia as populações mais humildes, né, principalmente do Equador, e amplas e vitoriosas mobilizações populares, né, fizeram o governo recuar, né, muito embora muita truculência, muita violência, né, contra as mobilizações populares do povo indígena, camponês, né, campesino, né, enfim, no Equador. E aí nós temos, nesse próximo domingo, né, uma eleição que vai ser apertada para o Evo Morales buscar o seu quarto mandato, né, na Bolívia, mas que ele lidera as pesquisas, né, liderando à frente do Carlos Mesa, né, um presidente de vocação intriguista, neoliberal, né,
possivelmente terá um segundo turno duro, né? Mas vai ser difícil de vencer as eleições no primeiro turno, né? Mesmo no segundo turno há essa dificuldade, mas o Evo Morales está à frente nas pesquisas, né? Como está à frente, dia 27, né, nós teremos as eleições no Uruguai, né? A Frente Ampla conseguiu se recuperar contra o Lacalle Pou, né? Um governante, um representante também das elites, né? De uma família milionária uruguaia, tá? Um neoliberal clássico, né? Entreguista, tá? Mas a Frente Ampla pode buscar, né? O seu quarto mandato, né? Depois de Tabaré Vázquez, Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, agora com o Martínez, né? Ex-prefeito de Montevidéu, né? E, e é isso, né? Esse horizonte também aqui do Brasil está somado, tá? Nas eleições suplementares, em 43 prefeituras, o PSL só elegeu 2, tá? Então, essa capilaridade do bolsonarismo ela está fragilizada, mais ainda com os rachas que o PSL poderá vir a ter. Nós retomaremos daqui a pouco depois disso. Juliana aqui, Juliana Boezin, obrigado pela aula, força e luta sempre, agradeço aqui. Não é exatamente uma aula, mas vamos considerar que pode até ser, né? Fui professor, né? Valdir Zanzovo, grande capitânio, obrigado, Valdir, também. São esses comentários, se eu não pulei nenhum aqui no correr a linha, tá? Pois bem, eu estava falando do PSL, né? O PSL é um partido com a cara do PRN do Collor, tá? Com a diferença que o Bolsonaro não tem a retórica e alguma capacidade administrativa que o Collor possuía, né? O Bolsonaro não tem capacidade alguma. O Bolsonaro era chamado pelo Geisel, o presidente da ditadura militar, né, como um bunda suja, que na língua dos militares é um mau militar. Foi expulso da corporação, né, e depois reformado, né. Boa noite também para ti, Nédio. A Nédio está chegando aqui, Nédio Carraro. Pois bem, então assim, do ponto de vista militar, ele não foi um grande militar. Muito pelo contrário, ele tem a cara dos maus militares, tá? Por isso essa proximidade muito profunda, muito forte com a milícia, né? Com o crime organizado dentro das corporações policiais, tá? Que o Silvio Dil, boas análises, agradeço também, Silvio Antônio Dil. Então, tem isso, né? Como parlamentar, daí ele usou o corporativismo, especialmente nos setores que não pesquisam, que não têm profundidade na questão de segurança pública, que acham que segurança pública é sair espancando todo mundo, né? Que é um modelo muito mais dos grupos paramilitares, dos grupos milicianos, dos grupos de extermínio, e muito menos de quem faz segurança pública de maneira séria, tá? Ele conseguiu sempre se eleger parlamentar. Mas o Bolsonaro sempre foi um parlamentar medíocre, tá? Tanto ele quanto os filhos são parlamentares extremamente medíocres, extremamente do baixo clero da turma que foi empoderada pelo Eduardo Cunha, né? Essa é a turma do Bolsonaro, geralmente se aproximando de parlamentares que usam programas policialescos, o discurso fácil, né, o discurso, a tese do bandido bom é bandido morto, desde que não seja miliciano, desde que não seja lavagem de dinheiro produzida em empresas com nome religioso, como era a do Eduardo Cunha, né, Jesus.com, né, desde que não seja garimpo ilegal, desde que não seja trabalho escravo, desde que não seja bandido que desmata ilegalmente, que faz grilagem de terra, que mata pessoas, contrata pistoleiro para atropelar poceiro de cima das terras, né? Essa é a tese. Desde que não seja empresário sonegador, né? Não é à toa que quem se aproxima do Bolsonaro é aquele periquito verde lá de Brusque, né? É a turma do desmatamento ilegal, é a turma dos garimpos ilegais, o jogo do bicho, as redes de prostituição, né? E a milícia, tá? Esses são os principais aliados do bolsonarismo e algumas congregações religiosas, mas extremamente das congregações religiosas, aquelas que Jesus Cristo não entra na discussão, porque na verdade é ódio e intolerância, né, sendo construídas por essas congregações, tá, por parcela dessas congregações. Fato é que um parlamentar inútil, né,
que construiu sua liderança num vácuo produzido, né, também criminosamente pela turma do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Aliás, hoje de novo mais uma vaza-jato mostrando que para poder tirar da berlinda o Janot, que tinha o seu subprocurador, o Miller, tentando fazer um acordo, um jogo duplo, né, com a JBS, com o Joesley Batista, e que ficou escancarado isso, né? Aí a conversa entre Deltan Dallagnol e Carlos Fernando, recomendo que vocês leiam lá no Intercept de hoje, uma matéria da Vaza Jato, do Intercept Brasil, os caras lá dizendo, não, vamos fazer a denúncia contra o Lula do sítio de Atibaia, que daí a gente mostra trabalho e produz uma distração. Com esses termos, para não mostrar um crime produzido, né, dentro da Procuradoria-Geral da República, tá? De dentro da Procuradoria-Geral da República, os sujeitos usaram uma denúncia contra o Lula, escancararam uma perseguição. Mais ainda, né, já está muito claro, está cristalino, e eu acho que já, por isso que eu digo grande dia da democracia, na segunda turma do STF, já se tem uma nova maioria pelo fim, pela volta da Constituição, né? Pela volta da Constituição, a prisão do Lula foi arbitrária do ponto de vista do trânsito em julgado, tá? A condenação em segunda instância não chegou nos trâmites finais, então a Constituição era muito clara da questão do trânsito em julgado, foi uma alteração do STF, né? É possível que o Marco Aurélio de Mello já vai sinalizar nesse sentido, é possível que o Celso de Mello também sinalizará nesse sentido, pelo menos o antagonista, né, que é o vazador oficial da Lava Jato, da República de Curitiba, comentou algo nesse sentido, né? E aí nós temos o Gilmar Mendes, né? O Gilmar Mendes que agora resolveu ser o garantista de todos, né? Poderemos ter o Lewandowski também, né? Enfim, e constituir essa maioria na segunda turma absoluta, né? Que revoga a questão da prisão em segunda instância, tá? Isso significaria a soltura do Lula, independente desta manobra que a Lava Jato de Curitiba tentou produzir, né? A partir da turma ali do Deltan Dallagnol, dele ter a progressão de regime, meio que se antecipar a algo que iria acontecer no caso, né, que seria a liberdade de Lula. Mas aí tem uma segunda questão que é muito profunda, que é a questão da suspeição do Moro, né? E eu acho que agora está muito claro, está material isso, né? Que o Moro sempre foi um inquisidor, um perseguidor, né? E que Lula era um troféu para a República de Curitiba, a Republiqueta de Curitiba, né? Era o troféu, a perseguição, tirar do processo eleitoral, e eles se beneficiaram com isso, né? Sérgio Moro vai ser ministro da Justiça do presidente que se elegeu fruto de uma ação política do juiz, que não foi juiz, né? Que foi parte da acusação, que instrumentalizou a acusação, que liderou o processo penal, as operações e tudo mais, confundiu o papel de magistrado, que supõe uma determinada isenção, né? Do ponto de vista do processo, tá? E levou então à prisão, e que depois virou a barrar a candidatura do Lula, e que elegeu esse qualquer coisa aí que se chama Jair Bolsonaro, tá? Então o que acontece? Se a suspeição do Moro é votada, que pode acontecer também nesse mês, o caso Lula volta para a primeira instância, tá? Para a fase da denúncia. Isto posto significa dizer o quê? Isto posto significa dizer que o Lula volta a ter os seus direitos políticos. É muito mais profundo. Significa dizer que, né, com todas essas entrevistas que ele está dando, inclusive agora para a imprensa francesa, tinha dado para a imprensa russa, né, em espanhol, tinha dado para a imprensa argentina e para vários órgãos brasileiros, tá? Principalmente da blogosfera de esquerda, escutou aí, Ciro Gomes? Para a blogosfera progressista e democrática, tá? Aqui não vai ter maciez para lado do Ciro Gomes também. Eu não vou esquecer de citar o Ciro Gomes aqui. Eu fui o que defendi que o Ciro Gomes fosse vice do Lula. Eu defendia isso. Tá? Não porque o Ciro Gomes é um brisolista, trabalhista, ele não é. Ele se filiou ao PDT. Já foi da Arena, já foi do PDS, já foi do PMDB, já foi do PSDB, já foi do PPS, já foi do PSB, já foi do PROS e está aboletado agora no PDT. Ele não é um brisolista, nunca foi. Boa noite também para o meu primo aqui, o Lucas Arpelon, tudo certo, tudo tranquilo. Ciro Gomes, nesse fim de semana, fez uma fala extremamente ridícula, né? Extremamente ridícula no portal UOL, em que ele chama de picaretas, com acusações falsas, inclusive, tá? O que ele não consegue provar, né?
contra o Kiko Nogueira, um dos editores do Diário do Centro do Mundo, e contra o Paulo Moreira Leite, que é um dos colunistas do Brasil 247. Ninguém é obrigado a gostar dos órgãos que têm uma ligação um pouco mais forte com o petismo, mas é o seguinte, o Brasil 247, por exemplo, ele abre espaço para o PCO, ele abre espaço para o PCdoB, ele abre espaço para o PSOL, ele já entrevistou o Randolph da Rede, ele já entrevistou gente do PDT, ele já entrevistou gente do PSB, tá? E produzem contra-informação. Que a Sara disse que não vai esquecer da viagem dele ao segundo turno para Paris, né? A viagem dele para Paris no segundo turno. O fato é que é o seguinte, tá? Aqui cabe um parênteses, né, Sara? Uma boa reflexão, uma boa lembrança, mas é o seguinte: eu não culpo a derrota do Haddad pelo fato do Ciro ter ido a Paris no segundo turno. Não, esse não foi o fato. Tá? Não é, esse para mim não foi o fato central, tá? Para mim a facada do Adélio no Bolsonaro, essa é decisiva, e o Sérgio Moro retirar o Lula da disputa, obviamente, com certeza, todas as pesquisas indicam isso, retirou quem venceria as eleições, que era o Lula, que ganharia as eleições no primeiro turno. E a Vaza Jato mostra essa operação política produzida para tirar o Lula da disputa. Portanto, foi uma fraude. Tá? Depois tem a facada do Adélio e toda a rede de fake news do Steve Bannon e companhia. Agora, o seguinte, qual é a culpa do PT de ter sido, para mim, algo muito... Se o PT não lança o Lula candidato a presidente do ano passado, eu me desfiliaria e nunca mais pediria voto para ninguém do PT. Se o PT não tivesse defendido a candidatura do Lula até o fim, eu, petista, sim, sou petista, filiado desde 2001, eu era um sujeito que nunca mais iria pedir voto para alguém do PT. Nunca mais. Porque se a pessoa, se o PT não soubesse que estava num golpe de Estado, né, que o Lula estava sendo tirado da disputa por conta disso, né, que o cara tinha 40 e poucos por cento nas pesquisas, 39 no Datafolha, 40, 42 no Vox Populi, enfim, 42, 43. De qualquer modo, se encaminhava para vencer as eleições do primeiro turno. Tá? Se, com todo esse capital político, com o cara que foi o melhor governo da história do país, percebendo todo esse processo persecutório, tá? Que estava claro para qualquer pessoa que tem um senso crítico a respeito da Operação Lava Jato, sabia disso. Tá? Se o PT não defendesse a candidatura do Lula, se o PT, enquanto partido, não defendesse a candidatura do Lula, por que a gente ia ter que acreditar ainda no PT? Né? Então o PT fez muito certo, inclusive estrategicamente, eleitoralmente. A candidatura do Lula ia ser barrada? Sim, esse era o fato. Mas o seguinte, o fato é que o Lula foi um cabo eleitoral extremamente forte. A ponto de que um sujeito como o Haddad, que não era conhecido do grande público, saiu com 4% e terminou fazendo 30% dos votos. E o Ciro, que já foi candidato a presidente pela terceira vez, foi em 98. Tá? E é importante que ele, assim, esse neomoralista Ciro, ele precisa lembrar que o neomoralista Ciro precisa lembrar que ele foi apoiado pelo Roberto Jefferson e pelo José Carlos Martinez em 98. Ou 2002, agora não me recordo se foi 98 ou 2002. Mas depois ele foi candidato em 2002, ficou em quarto, né? Na verdade, ficou atrás. Em 98 foi FHC, Lula, Ciro. 2002, Lula e Serra, que foram para o segundo turno. Garotinho, Ciro. Ficou em quarto. Fazendo sempre aí nessa faixa, 11, 12%. E tornou a fazer a mesma votação, mesmo tendo rodado bastante tempo. Então, o seguinte, ele ficou chateado porque o PT fez articulação com o PSB e tal. Isso é política, meu caro. Aliança, construção de alianças e tudo mais. Passaram a perna, tá tudo bem. Vamos imaginar que o PT rifou a candidatura da Marília Reis em Pernambuco para fechar com o PSB, que o PSB em Pernambuco tem um peso, né? Essa coisa da família Arraes, do Eduardo Campos, né? Enfim, que governam lá com o Paulo Câmara, né? Aqui a Sara, eu também acho que a viagem não foi decisiva para a derrota do Haddad, mas o Ciro deveria ter tido a hombridade e fortalecido a esquerda. O fato é o seguinte, ele não esperava que o Haddad e Emanuela, né, nessa construção de 20 e poucos dias, fizessem mais do que o dobro dos votos dele, né? Também acho que ele poderia ter ficado para ajudar a construir uma unidade com o centro, com a centro-esquerda, e ocupar um papel grandioso, muito forte nesse sentido, tá? Mas o fato é que é o seguinte, né? Eu também não, tudo bem, eu não coloco isso como central na derrota, não foi por isso, né?
Mas o fato é que é o seguinte, atacar os blogs de esquerda nesse cenário, lá no UOL, tá? Com acusações que o Serra faz isso, né? Blog sujo, né? Esse foi o termo. Adjetivar dessa maneira, chamar de picareta. Ele está atacando todo mundo, está atacando o Marcelo Auler, está atacando o Ismael Moraes, está atacando a revista Fórum, o Portal do Zacato, o Brasil de Fato, tu pega o Sul 21, Jornalistas Livres, Mídia Ninja, a própria TVT, Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, né? Você tem um ataque que é também contra a democracia, porque esses órgãos da imprensa contra-hegemônica produzem contra-informação, o Tijolaço, Viu Mundo, Conversa Fiada, uma outra visão de comunicação e que hoje tem bastante alcance. Quando nós estamos falando do Brasil 247, se tu pensar enquanto página, enquanto o site, né, digamos, quanto canal no YouTube, quanto os canais no YouTube que surgiram, o canal do Conde, do Estopa, do Sonic, Paz e Bem, né, derivados daí, e aí o YouTube, o Facebook, o Twitter e todas as outras mídias e redes sociais, ele é uma página para alcançar 70 milhões de visualizações por mês. Não é pouca coisa. A Fórum, o DCM, GGN também, é tudo faixa de 15, 20 milhões de visualizações por mês, Brasil de Fato, tá? A TVT tem um alcance significativo, né? Inclusive tem canal aberto em São Paulo, a Rádio Brasil Atual também é rádio, enquanto emissora no sentido convencional para você escutar no aparelho de rádio, além dos canais no YouTube e as redes sociais, né? Juliana aqui. A prisão de Lula sem provas é o que acontece com grande parte da população carcerária negra e pobre. Por isso que a esquerda no Brasil ainda tem muito a avançar na área social. Precisamos continuar fazendo políticas públicas afirmativas e que tratam de forma desigual para chegar à igualdade de oportunidade, exemplo das cotas. Grande abraço. É um fato, é um fato. Política de cotas produziram a entrada de negros indígenas nas universidades. No caso da UFFS, colocar os egressos da escola pública na universidade, mais de 92% dos estudantes da Universidade Federal da Fronteira Sul são egressos da escola pública. Tá? Pois bem, mas é o seguinte, eu não parto do pressuposto de que a gente precisa e deva tratar Ciro como um inimigo. Não acho. Eu acho que ele que tem feito isso. Tá? O fato é que é o seguinte, eu acho que essa veneta, que tem um pouco, né, também, como é a família do Renan Calheiros em Alagoas, né, do Collor em Alagoas, como é a própria família Sarney no Maranhão, os Bezerra Coelho em Petrolina, né? Os Ferreira Gomes, eles partiram de Sobral, onde se elegeram prefeito, né? São famílias que permanecem na política, né? Irmão é prefeito, o outro irmão foi governador e é senador, tá? Estudou em Harvard, né? Mas ele tem um pouco esse pressuposto numa família economicamente, não exatamente um oligarca, mas nesse caminho, né? Que é um termo, um déspota esclarecido, né? E que, digamos assim, está tentando fazer um jogo político muito perigoso, né? Porque, na minha opinião, o campo da esquerda, né? Ele tá mais próximo hoje, tá ali. Tem Lula, tem Haddad, tem Manuela, tem Flávio Dino. Se fosse pensar no PSB, Ricardo Coutinho, talvez. O próprio Requião, né? Um campo de centro-esquerda, um Freixo, Boulos ali do PSOL, né? Eu acho que essas lideranças, quando a gente falasse da esquerda, acho que elas o Ciro ele procura um outro eleitorado que pode ter, tem gente muito boa de esquerda, no PDT, inclusive, não tenho nenhuma dúvida disso, e muita gente boa que achou que o Ciro seria. Mas para mim ele não é essa opção. Né? Ele está tentando procurar um eleitor rancoroso, reacionário, que não votaria no PT e que poderia estar descontente hoje com o governo Bolsonaro. Mas esse campo, por mais que o bolsonarismo está se rachando, é verdade, brigou com Frota, brigou com o PSDB, com o Dória, puxaram uma vaia para o Dória, né? O MBL ali tá numa outra vibe, né? Você tem o Partido Novo numa outra vibe, né? O PSL está para rachar, né? Em partes aí, se cogita a expulsão do Bibo Nunes, Bibo Nunes, a Alê, não sei das quantas lá, a Carla Zambelli, né?
Aí tem a turma que é os filhos do Bolsonaro, né? O Flávio, o Eduardo. Aí o Major Olímpio baixa o sarrafo no Flávio Bolsonaro. Aí a Joyce Hasselmann se movimenta para dizer que ela quer ser a candidata do bolsonarismo a prefeita em São Paulo. Tá? Enfim, o PSL pode rachar, o Bolsonaro pode ir para o DN, que está sendo refundada, né? Olha que coisa mais ridícula, né? Voltar o sujeito a fazer parte, digamos assim, do partido que era o partido golpista, né? Nos anos 60, na década de 1960, 1950, 1960, tá? E que eternamente foi golpista e sempre perdeu, sempre com um discurso moralista, tá? Aí a turma lá do Eduardo Bolsonaro fez um evento lá dos conservadores, que poderia ser um partido nacionalista conservador, alguma coisa do gênero, tá? Inclusive, tem uma turma do PSL exigindo que se faça auditoria no evento, porque teriam sido usado dinheiro público para este evento. Enfim, não sei, a coisa tá tensa, né, no lado do bolsonarismo. Mas, independente, se o Bolsonaro se fragilizar, se ele vier a ter impeachment, né, enfim, peço desculpa que deu um pequeno pique aqui na internet, né? Se ele vier a ter impeachment, né? Renunciar, enfim, não sei. Não, na ponta direita, né? Você tem Moro, você tem Witzel, você tem Dória, você tem a Globo tentando produzir o Luciano Huck. Não acho que vai ser o Ciro que vai herdar esse eleitorado. Acho muito difícil, tá? Ele está produzindo a sua inviabilização, né? E as respostas foram contundentes nesse sentido. Mas como eu estava falando que a gente tem que defender a democracia, tá? Então, defender a democracia, né, para a gente puxar o fecho, que já falamos demais de Ciro Gomes, vamos falar de Lula. Tá? Ontem teve um grande ato na Paulista, tá? Um ato por Lula livre, tá? Que envolveu várias lideranças do PT, do PCO, do PSOL, do PCdoB, tá? Sindicatos, cutistas, não cutistas também, movimentos sociais, MTST, MST, tá? E caminho, então, nesse sentido, né, para a liberdade do Lula. Tá? De qualquer modo, dia 27/10 tem um evento, o Festival Lula Livre em Florianópolis, com a presença de Antônio Gringo, Ana Canhas, Francisco Elombre, bandas locais, né? E esperamos que um bom público. E se o Lula tiver em liberdade, melhor ainda, que ele venha, inclusive, né, para Florianópolis no evento. Né? Meus caros, como eu disse, né, a conversa de hoje é o grande dia da democracia. Tá? E lutaremos por isso. Tá? E a construiremos e reconstruiremos esse país, né, esse país que foi tão bom entre 2003 e 2014, um país que respeitava as listas tríplices, né, a gente que está na universidade pública, né, todas as universidades públicas, quase todas elas, passando por esse processo de não nomear o mais votado, tá, muito ruim para tudo, inclusive para a própria gestão, tá, e reconstruiremos esse país, né, como a América do Sul já está mostrando, que volta a ser vermelha, não no sentido de trocar a bandeira ou construir o socialismo, não. Construir política pública inclusiva, política social, tá? Que praticamente zerou o analfabetismo na Bolívia, né? Que foi importante para a construção de políticas públicas no Equador, que foi importante para a construção de políticas públicas inclusivas no Uruguai, que tem sido um país estável, que tem sido um país que cresce economicamente, a médias, Bolívia e Uruguai crescem a médias maiores do que o restante da América do Sul, que foi bom no Brasil, né, combateu a miséria, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, que foi importante na Argentina também, o kirchnerismo tem uma base social muito forte, né, tanto o falecido Néstor quanto a Cristina, né, enfim, o peronismo, grosso modo, muito, muito forte e possivelmente vencerá as eleições. E encerramos com a fala da Sara aqui, né? Da Sara, Lula livre. É isso mesmo, então. Lula livre e boa noite a todos.